noite. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, agora numa nova perícope, numa nova passagem, numa nova sequência, onde Jesus se dirige diretamente e especificamente à multidão. E o começo dessa passagem anuncia o que vai ser a sequência, né? Porque a semana passada, quando nós iniciamos no versículo 20 do capítulo 11, a gente debateu, discutiu justamente a palavra censura. Mas a palavra censura contextualizada. Não é a censura nos nossos lábios. Nós nos referimos à censura nos lábios de Jesus. Porque censurar não é problema. O problema é ter ou não autoridade para tanto. E também não falamos de autoridades instituídas ou constituídas. A autoridade a que se refere o Evangelho, quando fala que Jesus censurou, ou admoestou, ou chamou atenção, ou puxou a orelha da multidão, é a autoridade de natureza moral. É quando aquilo que é cobrado também é feito por quem cobrou. Como nós não estamos em condição disso, raramente estamos, ou poucos de nós estão, o melhor é não cobrar ninguém, não censurar ninguém, não julgar ninguém. É estender a mão para quem caiu, oferecer solidariedade. E quando formos chamados pelas circunstâncias, pelo contexto que se apresente, apontar o erro de alguém, tem alguns cuidados que a gente viu semana passada. Fazer isso à parte, longe das outras pessoas, não fazer isso em público. Colocar para o companheiro que nós também somos cheios de erros, que possivelmente já incorremos no mesmo erro que ele, ou algo parecido, algo semelhante pelo menos, para que a censura não chegue como um espinho, né? Não chegue machucando. Antes disso, que ela chegue como um lenitivo, que ela chegue como um bálsamo curador, que ela reerga, que ela fortaleça, que ela reanime, antes de derrubar, tombar o outro com o peso da crítica truculenta. Acho que a palavra é essa. Quando nós nos aventuramos a censurar, geralmente, quase sempre, nós somos truculentos. Somos ásperos. E aí o benefício se perde, né? Porque, às vezes, o que está sendo dito é consistente, é justo, mas a forma como está sendo dita, ou a carga moral por detrás daquilo que está sendo dito, é débil, é frágil demais. Então, é um vaso que se quebra, né? Você faz o comentário certo, mas de uma maneira hostil, ou faz o comentário certo, às vezes até no tom certo, mas você não tem moral para fazê-lo. Então, o benefício se perde. A pessoa imediatamente se mostra refratária ou blindada ao seu comentário. É isso que tem azedado a relação pai-filho, mãe-filho. É isso que tem complicado o trabalho dos pais. O trabalho dos pais é orientar. Mas como é que você orienta estando desorientado? Aí complica, né? Aí fica todo mundo desorientado. Pai, filho. Então, o convite do Evangelho é: oriente-se, né? Ajuste-se, equilibre-se, reerga-se, crie condições morais para que, sendo chamado, sobretudo no trabalho de educação no lar, ao processo de orientação, de aplicação da energia até, o benefício não se perca. Isso foi o que a gente falou semana passada, viu, André? Priscila, pessoal que não veio semana passada.
Hoje, Jesus vai começar a fazer isso. Então, semana passada foi um anúncio. O evangelista dizendo, ele vai começar a puxar a orelha. Mas olha, gente, essa passagem aqui é o maior puxão de orelha de Jesus nos evangelhos. Tanto que as 3 cidades que nós vamos mencionar nesse versículo, aliás, nesse versículo nós mencionamos 4, né? Mas 2 são Galileias. E a outra cidade de Galileia que virá no versículo 23, essas 3 cidades, elas são destacadas como as cidades que receberam o maior puxão de orelha de Jesus. E foram, de fato, chamadas a atenção. Né? Que é Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Então, esse trio ficou com a orelha quente e vermelha. Então, nós vamos ler o versículo, mas vocês já perceberam qual vai ser o nosso foco nas próximas semanas, né? Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom tivessem ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mateus capítulo 11, versículo 21. Vamos repetir. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar primeiro, debastar um pouquinho, né? Tirar os excessos culturais e históricos do versículo. A gente sabe mais ou menos do que se trata, de onde estão feitas as referências, né? Algumas notícias geográficas, culturais, do que Jesus está falando. Depois nós vamos fazer humildinho. Depois nós vamos destacar as palavrinhas fundamentais do que nós vamos abordar hoje, tá bom? Primeiro, Corazim e Betsaida eram cidades da Galileia, mais especificamente cidades que margeavam o lago de Genezaré. 2 cidades, 2 aldeias, cidades pequenas, de pescadores que ficavam no entorno do lago de Genezaré. Tá? A Galileia é grande, quer dizer, para padrões brasileiros é difícil dizer o que eu estou dizendo, mas para padrões palestinos é uma grande região, né, a Galileia. Existem cidades da região da Galileia que não ficam em torno do lago, mas essas, sim, Corazim, Betsaida, e lá no versículo 23 nós vamos citar outra, que é Cafarnaum, que era o quartel-general de Jesus, é onde ele morava, onde ele foi morar depois que ele sai de Nazaré. Nazaré, por exemplo, fica na Galileia, mas não era uma cidade do lago, não era uma cidade pesqueira, tá bom? Tiro e Sidom são 2 cidades do que seria, na época, a região da Síria e Fenícia. Hoje, para a gente poder se localizar geograficamente, Tiro e Sidom fica no Líbano. Então, depois vão lá no Google Maps, né? Localiza lá onde fica o Líbano. São cidades costeiras, então da costa do que hoje é o Líbano. Cidades mais ao norte, portanto. Então, a própria Galileia fica no norte da Palestina. Sidom e Tiro fica mais ao norte. Tá bom? Então, a gente já mais ou menos situou as 2 cidades, geograficamente. Corazim e Betsaida eram cidades de cultura judaica. Embora se localizem numa região que, durante o período de cisma, de separação dos 2 reinos, ficaram no que seria o reino de Israel, e o reino de Israel é um reino que flertou muito com a cultura não judaica, com os goim, né? Ou goi, no singular, os gentios. Muito embora fosse uma região mais afastada do centro religioso de Jerusalém, era de tradição judaica. Mas Tiro e Sidom não. Tiro e Sidom eram cidades que, numa perspectiva judaica, seriam pagãs.
Eram cidades gentílicas. Não eram judeus. E por que não eram judeus? Se a gente entender que a tradição judaica era a tradição por excelência do monoteísmo, então a gente pode já de cara concluir que eram regiões politeístas. Tiro e Sidom cultuavam vários deuses. Tá bom? Não. Os palestinos são monoteístas. A maioria dos palestinos são monoteístas. O islamismo é monoteísta. Né? São as 3 religiões do livro, que se diz, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Todas cultuam o mesmo Deus. Praticamente, do ponto de vista cultural, seu Adelmo, praticamente não existe mais tradições, ou pouquíssimas tradições politeístas no mundo hoje. Porque o islamismo, o judaísmo, o cristianismo cresceram muito. Então, raramente você encontra um culto de tradição politeísta. Até mesmo as religiões afrodescendentes, ao contrário do que se imagina que sejam religiões politeístas, não são religiões monoteísmo. O candomblé é monoteísta. Os orixás, eles são medianeiros espirituais, mas eles acreditam num Deus único também, ao contrário do que se imagina. O que existe, o politeísmo que existe, e esse politeísmo existe no seio do judaísmo, existe no seio do cristianismo, do islamismo e em todas as religiões, e que a gente fala sempre, e hoje nós vamos continuar explorando, é uma tecla em que a gente vai ficar batendo. Sabe, o pica-pau? Ele fica batendo ali na madeira até furar. É que o politeísmo nosso é um politeísmo dissimulado. Nós somos monoteístas de confissão religiosa. Se perguntar para qualquer um de nós aqui, você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Né? O Deus da tradição judaico-cristã, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus único de Israel, né? Que Jesus deu prosseguimento a essa tradição. Eu vou confessar isso. Mas os meus atos, a minha vivência, o meu cotidiano, ele denuncia que eu flerto, que eu paquero o politeísmo. Um politeísmo perigoso. Porque é um politeísmo que se traveste, que se maqueia. E porque ele se camufla, ele se entranha, ele penetra todas as instâncias da vida social. A vida familiar, a vida profissional, a vida religiosa. Em todos os lugares ele se manifesta de alguma maneira. E ele possui seus templos, ele possui seus deuses e, consequentemente, possui os seus sacerdotes. E porque possui templo, ídolos e sacerdotes, também possui os seus fiéis. E como acontece em qualquer agremiação religiosa, existem fiéis que frequentam mais de um templo, que adoram mais de um Deus, inclusive que transitam. E esses aqui a gente vai bater nessa tecla demais. Aqueles que transitam, que oscilam, acho que a palavra oscilar é mais apropriada, entre o monoteísmo e o politeísmo. Então, aqui nós já situamos Tiro e Sidom e Betsaida e Corazim. Betsaida e Corazim eram cidades, até segunda ordem, monoteístas judaicas. Tiro e Sidom eram cidades, até segunda ordem, politeístas pagãs. Situamos as duas? Bom, aí Jesus solta uma bomba. Para a gente não parece ser uma bomba. Lembra que eu falei para vocês assim, que esse seria o maior puxão de orelha de Jesus na multidão até o momento? Aí a gente fez esse versículo, leu o versículo. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Aí vocês devem ter pensado, mas esse que é o puxão de orelhão. Essa é a broncona de Jesus? Assim a mãe da gente falasse assim, ai de ti, Aloísio. Não,
Havaianas de pau, né? Descia o sarrafo. Jesus está sendo bem mais brando, parece que é, né? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. O problema não é o ai de ti. Esse ai de ti é uma expressão hebraísta, né, que, em língua vernácula, que quer dizer, presta atenção no que eu vou te falar. Ó, abre o ouvido aí porque eu vou te falar. É uma expressão popular. O problema é o que vem na sequência. Gente, para um judeu do século I, vamos fazer algum esforço de projeção. Vamos viajar. Né, Priscila? Vamos viajar. Vamos lá, mas no tempo. Imagina que você é um judeu de confissão no século I em Israel. Porque tinha os judeus helenistas. Você não, você é um judeu israelita da terra, um judeu palestino. Alguém virá para você e mais do que te comparar a um gentil, Jesus fez mais que isso, né? Ele não simplesmente comparou com o gentil, ele falou assim, os gentios são melhores que vocês. Uma bomba. Eles detestavam os gentios. As relações com a gentilidade, com o estrangeiro, eram relações comerciais, culturais, políticas. Roma dominava a Palestina. E não passava disso. Mas o judeu realmente se acreditava melhor que o gentio. Aí Jesus pega e fala assim, eles são melhores que vocês. Olha, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês, para o pessoal de casa, o mal-estar que Jesus criou na Assembleia na hora. Sabe quando acontece de alguém soltar no almoço de família uma bomba que fica aquele climão? Um professor meu, espírita, ele falava assim, meu caro, a vibração ficou de partir com faca. Densa. Ficou um climão. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque Tiro e Sidão é melhor que vocês. Um mal-estar. E o judeu é exagerado. Então teve judeu que rasgou a roupa, teve judeu que puxou o cabelo da cabeça, teve judeu que se jogou no chão, com o rosto no chão, outros jogaram terra em cima de si. É exagerado assim mesmo, judeu era... Prantearam. E aquele climão, Jesus esperou acalmar um pouquinho e mandou mais bomba que nós vamos estudar semana que vem. Entendeu, Sadelmo? O Sadelmo usou agora uma expressão, não sei se ele sabe disso, mas que está na moda. Jesus causou. Entendeu, Sadelmo? Jesus causou. Abalou Bangu. Jesus estremeceu as estruturas do orgulho judaico. Do orgulho judaico. É isso que nós vamos estudar hoje. Só que nós vamos fazer isso tentando aprofundar no versículo a um nível em que a ideia minha é isso hoje. Quando der 9 horas, vocês estão sentindo na canela, no osso, na tíbia, não é? Tíbia? Sentindo na tíbia o pontapé com cravo de chuteira que Jesus deu. Em tempos de Copa do Mundo é o melhor exemplo que me ocorreu. Doeu, gente. Doeu. Vamos fazer isso. Como nós vamos fazer isso? Conhecendo melhor Tiro e Sidom. Nós vamos conhecer melhor Tiro e Sidom. Depois nós vamos para Betsaida e Corazim. E depois nós vamos sair para onde? Para o movimento espírita do século XXI. Aí que vai doer. Mas vamos começar de leve, porque eu não quero assustar ninguém, né? Olha só. Livro de Joel, o profeta Joel, no livro de Joel, no capítulo 3, versículo 4 e 6, Joel começa a dar para a gente uma ideia do o quanto essas cidades, aos olhos judaicos, eram cidades problemáticas. Ele pega e diz assim, e também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filisteia? Então é um oráculo, o profeta está dando voz a Deus. Então tudo é dito na primeira pessoa, como se o profeta fosse Deus, mas não, o profeta não é Deus, ele é o oráculo, ele é o médium, né?
É tal o pagamento que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei retornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. A bronca, puxão de orelha em Tiro e Sidom. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, pusestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Vamos explicar isso aqui? Deus, pelo profeta Joel, está dizendo aos cidadãos de Tiro e os cidadãos de Sidom: vocês vieram aqui, entraram no meu templo, saquearam todas as pratarias, peças, adornos do templo, levaram para a terra de vocês para fazer fortuna com isso, mas não se contentaram em só levar os nossos objetos de valor. Levaram também os próprios israelitas e venderam eles como escravos para os gregos. Pergunto a vocês, a bronca de Deus aqui é porque teve um prejuízo material? O contexto é o seguinte: quando começaram as invasões dos assírios, vamos supor assim que os assírios eram como se fossem leões. E os sidônios, por exemplo, eram como se fossem hienas. A hiena, ela ataca junto com o leão. O leão abate a presa, a hiena vem e se aproveita da carcaça da presa abatida. Então os assírios invadiram a Palestina, desestruturaram os reinos de Israel e de Judá, mas os fenícios muito próximos falaram: vão tirar partido disso. Como eram parceiros comerciais, falaram: não, a gente vai, deixa eu escolher aí o que eu vou querer levar embora. Isso aconteceu na destruição do templo de Salomão. Pense um negócio desse. Realmente teve fenício que entrou no templo de Salomão, aproveitando a invasão assíria, e saqueou o templo. O templo foi destruído. Tudo que tinha de ouro, prata, lá dentro foi levado embora. E como os próprios hebreus foram feitos cativos, escravos, eles também ganharam uma graninha vendendo judeu. E aí a bronca de Deus é por causa do prejuízo financeiro. Vai muito além disso. Vai muito além disso. A bronca é ter levado essa prataria, levado esses adornos, esses objetos para o templo pagão. E por detrás disso tem muita simbologia. Basicamente, sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando você obtém riqueza em ambiente religioso, monoteísta, genuíno, para aplicar isso no seu culto ao politeísmo e ao paganismo, isso é um crime hediondo. Não entenderam ainda? Quando você faz fortuna pregando o evangelho, para depois pegar o que ganhou e cultuar a Volkswagen, cultuar a Nike, cultuar a Apple, cultuar a Samsung. Entenderam agora? Então aí começa o primeiro crime hediondo. Fazer fortuna com a fé, explorando a fé das pessoas, ou explorando a religião alheia, para um culto ao materialismo. A gente sabe que isso existe, inclusive no seio do cristianismo. Pessoas que exploram a simplicidade dos outros, obtêm ganho, lucro, para depois aplicar isso em conforto. Compra iate, compra jatinho, e aí transforma a igreja em negócio. Essa é a primeira bronca aqui. A segunda bronca, quando você trata o outro como mercadoria.
que é uma forma de violência. Isso é uma definição da Unesco de violência. Violência é todo o processo no qual seres humanos são reduzidos à condição de coisa. Quando você trata o outro como mercadoria. Ó, gente, vou falar um negócio duro. Quando passar aqui 3 meses depois, já vai ter passado a Copa do Mundo. A gente já vai saber o resultado da Copa do Mundo. Mas eu não sei se os profissionais do futebol mundial têm consciência disso. Mas eles têm preço. Eles têm preço. Sabe quem tinha preço e era vendido, comprado? Veja, pessoal, o jogador fulano de tal foi vendido por tantos milhões. Jogador fulano de tal foi comprado por tantos milhões. Você sabe onde isso acontecia? Na Roma Antiga. Gladiador. Os gladiadores, eles eram comprados, eram vendidos, eram comprados, eram vendidos. Sabe por que eles eram comprados e vendidos? Porque eles eram escravos. Eram escravos. Lógico. Aí nós estamos falando num contexto contemporâneo de quem se deixa escravizar, né? Mas não tem nada, não tem ali uma relação assalariada simples, não. Existe paralelamente um processo de compra e venda de ser humano e de privação de liberdade, porque a gente não sabe, mas tem. Por que nós estamos mencionando isso? Porque isso que Tiro e Sidom fez, e que é mencionado pelo profeta Joel, era uma coisa de onda. Eu quero isso. Vocês vão se horrorizando com Tiro e Sidom. Na hora que eu conseguir, através do Velho Testamento, fazer vocês se horrorizarem com Tiro e Sidom, com as coisas que eles eram capazes de fazer, aí vocês vão começar a sentir o quanto chocou a Galileia Jesus dizer, vocês são piores. Ó, Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 2. Porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sou sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares. Eram comerciantes marítimos, né? A Fenícia toda praticava o comércio marítimo. Se enriqueceu praticando o comércio marítimo. Então, olha só. O profeta Ezequiel está dizendo, Deus por ele, né? Dizendo, olha, o seu coração adoeceu porque você dizia, eu sou Deus, estou sentado num trono, só que num trono nos mares. Os senhores do comércio marítimo. E não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Outra coisa de onda. A prosperidade, o sucesso e a competência do povo do norte, da Fenícia, da Síria, no comércio, no negócio, era tamanha que essa sensação de autossuficiência, eu me basto, começou a beirar uma percepção de autodivinização. Começou a achar que é Deus. Gente, um empresário, quando consegue fazer as ações da sua empresa na Bolsa de Valores de Nova York, chegar no topo e ser a ação da semana, o que esse cara pensa que é? Quando ele olha para o espelho. Quando ele começa a ver uma secretária novata tremer com uma xícara de café para servi-lo, o que ele começa a achar que é? Deus. Tem empresário que acha que é Deus. Tem ator de televisão que acha que é Deus. Tem esportista que acha que é Deus. Tem sacerdote que acha que é Deus. O profeta Ezequiel está dizendo isso. Fala, Tonzinho. Isso. Já é complicado, Tonzinho, quando as pessoas endeusam. Mais complicado é quando as pessoas se endeusam. Aí é um culto
Cultuar a gente já é problemático. Agora, cultuar-se é um extremo, sabe? É o extremo da idolatria e do politeísmo. Isso, exatamente. É isso. Cada vez que um fenício fechava um negoção, que a fortuna dele, no movimento lá de ábaco, triplicava, não tem nada acima de mim. Eu sou o cara. Ezequiel continua, capítulo 28, versículos 6 a 9. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de um Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás de morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa, do que te fere. Você acha que é Deus? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que chegue nas tuas terras um povo que é militarmente, economicamente, mais poderoso que você. E eles vão reduzir o poder de vocês a pó. Na hora que eles fizerem isso, eu quero ver qual de vocês vai olhar para um desses poderosos e dizer, eu sou Deus. Resumindo, para um contexto infantil, Dona Tatiana, Adriana, contexto infantil. Seu filho chega em casa e fala assim, pai, tem um grandalhão lá na turma, que ele bate em todo mundo na sala. Aí você fala para ele, deixa ele, meu filho, um dia ele vai encontrar um grandalhão maior. Agora vamos tirar desse contexto infantil, vamos trazer para a convivência matrimonial. Vocês lembram de uma mensagem no Evangelho chamado Os Tiranos Domésticos? O sujeito é um bruto. A mulher anda ali, debaixo do chinelo. Até que um dia ele encontra um patrão no serviço dele que é mais bruto que ele. Aí tudo que ele faz a mulher sofrer em casa, ele vai sofrer o dobro no serviço. Não importa o quanto o sujeito seja um ogro, sempre tem alguém mais ogro que ele. Então aqui nós já detectamos com esses profetas 3 aberrações no comportamento de Tiro e Sidom, que aos olhos da tradição judaica são hediondos. Primeiro, fazer fortuna explorando ou vilipendiando o que for patrimônio religioso. E nós não estamos falando de só patrimônio material, patrimônio espiritual também. O corpo de doutrina de uma tradição religiosa, o conhecimento de uma tradição religiosa é um patrimônio. Se você cria patrimônio usando patrimônio, isso é um crime. Se você ergue patrimônio material explorando patrimônio espiritual, isso é um crime. E o grande crime dos fenícios não foi só viver de matéria, de comércio, de negócio, de mercado, foi não ter respeitado um ambiente sagrado. Esse é o primeiro. Não respeitar um ambiente sagrado. Um ambiente consagrado. Eles não respeitaram. A sede por dinheiro. Sabe? A fome por conforto material era tamanha que eles não foram capazes de respeitar o que era sagrado. Esse é o número 1. Número 2.
reduzir o outro à condição de coisa. Quando um empresário do meio artístico ignora a saúde de um artista, pondo na agenda dele lá trocentos, 200, 300, 400 shows por mês, levando o outro à aniquilação física e moral, ele reduziu o outro à condição de coisa. Quando a gente explora a personalidade de uma liderança religiosa para ter ganho material, você reduziu essa pessoa a coisa, a um objeto de consumo, a um produto. Isso é violência. Isso é uma forma de escravidão. Essa é a segunda coisa. E a terceira? Eles desrespeitaram o que era sagrado, eles reduziram o seu semelhante à condição de coisa. E o terceiro, grande crime, achar-se Deus. Esquecer que é humano, que é limitado, que é frágil e que depende do amor e da misericórdia divina. Os 3 erros de Tiro e Sidom. Aloísio, você falou agora que não tem nada pior do que isso que eles fizeram. Então, por que no versículo Jesus diz que Tiro e Sidom ainda era melhor que Betsaida e Corazim? Agora nós vamos começar a estudar Betsaida e Corazim. O que Betsaida e Corazim tinha feito de pior que isso? Tudo que Tiro e Sidom fez, Betsaida e Corazim fez. Em Israel, tinha um pessoal que faturava, que ganhava dinheiro vendendo pombinha, carneiro, para o sacrifício no templo? Tinha. Então tinha o pessoal que faturava, enriquecia com aquilo que era sagrado. Tinha? Tinha. Em Israel, mas especificamente na Galileia, ali em Corazim, Betsaida, a mulher era tratada com dignidade? Não. Uma mulher que não conseguisse se casar, por exemplo, que se envolvesse em mais de um relacionamento afetivo sexual, ela era tratada como um objeto? Era tratada. Então eles reduziam gente à condição de coisa? Também. E tinha doutor da lei, ali na região da Galileia, que se achava melhor que os outros e se arvorava a julgar a vida alheia e condenar a vida alheia? Isso quem faz não é Deus? Então eles achavam que eram Deus. Faziam tudo que Tiro e Sidom faziam. Olha, então empatava o jogo? Não. Porque eles faziam tudo que Tiro e Sidom fazia, mas conheciam Jesus. Conheciam Jesus. Luiz, então, se Jesus está dizendo que se Tiro e Sidom tivessem testemunhado os prodígios de curas, a multiplicação dos pães, Corazim, Betsaida, Cafarnaum foram os lugares onde Jesus mais realizou prodígios, que nada mais são do que convites à percepção da imortalidade da alma, a realidade espiritual do ser. Então, por que Jesus não foi para lá? Por que Jesus não foi para Tiro e Sidom? 2 fatores, gente. Número 1, porque, embora fossem duros, Betsaida, Corazim, Cafarnaum já tinham conhecimento prévio, tinham pré-requisito, tinham base espiritual. Primeiro. Segundo, porque embora tivessem base espiritual, conhecimento prévio, eram mais duros, porque erravam mesmo assim. Portanto, eram mais necessitados. Olha que paradoxo que nós temos aqui. Ao mesmo tempo que Cafarnaum, Corazim e Betsaida
receberam a proximidade física de Jesus, porque eram espiritualmente melhor preparadas, tinham mais conhecimento, também eram mais endurecidos. E porque eram mais endurecidos, também eram mais necessitados. Então tem regiões que às vezes recebem a encarnação ali, física, de um espírito de escola, um espírito de grande estirpe. Recebem por 2 motivos. Porque aquela região ali se concentram em espíritos que têm muita bagagem espiritual e que vão entender com mais facilidade o que esse missionário diz. E segundo, porque são corações tão duros que mesmo tendo esse conhecimento, teimam no equívoco. Portanto, necessitam mais da presença dele. Entenderam agora? É isso que Jesus está dizendo. Eu tô aqui porque vocês conhecem melhor o que eu estou falando, mas também porque vocês são mais duros que eles. Mais necessitados que eles. Mas vocês estão duros de um tanto que perigava eu reencarnar lá e eles fazerem, viverem, exemplificarem, testemunharem tudo que eu estou dizendo mais fácil do que vocês. Pronto, é isso. Então nós já vimos Tiro e Sidom, entendemos Corazim e Betsaida, e agora nós vamos pegar e falar o seguinte: modernamente, contemporaneamente, regiões do globo que receberam o conhecimento revelado, conhecimento inspirado, conhecimento do alto, de forma mais explícita, mais desvelada. Por exemplo, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, seu Adelmo. Receberam por 2 motivos. Primeiro, porque ali se concentram espíritos que trazem uma bagagem espiritual, de conhecimento, de entendimento da lei de causa e efeito, de funcionamento da mecânica da providência divina, maior. Somaram isso. Não foram privilegiados, somaram, acumularam. Mas são corações mais duros, porque mesmo conhecendo tanto, ainda erram. Então são corações mais necessitados. Por isso que o Brasil, e não brasileiro, o Brasil, não brasileiro, é o coração do mundo, a pátria do evangelho. Porque é o berço, é o ninho, onde essas aves perdidas foram acolhidos, aconchegados. E aí sempre tem o berço dentro do berço, né? Mas aí vai dar reflexão de cada companheiro, já que esse tudo é falado agora para o mundo inteiro. Mas vamos começar então a pegar aquele bicudo da canela que os galileus tomaram na época de Jesus e vão botar a nossa canelinha na mira. Vamos lá? Olha só, gente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Item 12. O item 12 começa sutilmente, delicadamente, dizendo assim: quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? Que não o leem. E entre os que o leem, quantos os que o não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então, no contexto galileu, todo sábado os galileus iam para a sinagoga de Corazim. As ruínas estão lá até hoje.
A sinagoga de Cafarnaum, as ruínas estão lá. Já é a ruína da ruína, né? Mas está lá, para provar que tinha sinagoga. Todo sábado, aqueles galileus, os homens pelo menos, iam para a sinagoga e liam a lei. Maria era iletrado, tinha o rabino que ia ler a lei, mas todos ouviam. Todos eles. Tinha a turma que não era receptivo nem ao estudo que se realizava no sábado. Ia por pura obrigação. Cumprir um protocolo. Sábado, o judeu tem que fazer jejum e ir na sinagoga. Ia, sentava lá, acabava, ia para casa. Pronto, até o próximo sábado. Esse aí é refratário, inclusive, ao ensinamento. Tinha um outro grupo, que era o grupo que ia e se entregava de corpo e alma. Se envolvia com a leitura dos textos, eles eram lidos em voz alta, cantados, quando eram salmos, eram cantados lindamente, choravam, se emocionavam, escutavam os comentários dos varões todos, aqueles que participavam, bebia aquele ensinamento, mas não entendia que aquilo era para ele. Achava que aquilo que ele aprendeu era para ser aplicado no outro. Leu, mas não compreendeu. E tinha a turma que ia, lia, assimilava e falava, isso é para mim. Compreendia. Se a gente trouxer isso para o contexto cristão, e mais especificamente no movimento espírita, existem companheiros que têm uma frequência na casa espírita. 10 anos, 20 anos, 15 anos, e não leram um livro espírita. Ou se tem. Vai na casa espírita, toma o passe, escuta a palestra, mas não lê um livro. Aí depois vai chorar com a música do Fábio Júnior por Chico Xavier. Dia 2 de abril. Chico reencarnou para escrever livro. Então a maior homenagem ao Chico não é pôr flor no túmulo, não, meu Deus do céu. É ler pelo menos um livro dele. Capa a capa, estudando, riscando, anotando o lado. Frequentar a casa espírita e não ler um livro espírita, não ter o hábito de leitura diário, que é o ideal, né? Todo dia, lê 15 minutos, mas lê todo dia, antes de dormir, ao acordar, na hora do almoço, que seja. Eu vou ler um romance, eu não sou muito bom de leitura, não, mas eu vou devagarzinho, uma hora eu acabo. Ai, gente, esse negócio não tem cronômetro, não tem ninguém no mundo espiritual com cronômetro marcando quanto tempo você leva para ler o Paulo Estevam. Leva um ano, que seja. 2018, vou começar, 1º de janeiro eu começo a ler o Paulo Estevam, li o prefácio. Vou devagarzinho, todo dia leio uma página. 365 dias no ano, vai dar um pouquinho. Mas essa média, dependendo da edição, 400 páginas mais ou menos. Acaba. Li um livro espírita. E aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo que tem um espírita que não lê. A obra de Kardec foi publicar livro, a obra do Chico foi publicar livro, 400 e tantos livros. Como é que você homenageia o Chico, então? Fazendo o sacrifício dele valer, né? Fazendo a encarnação dele ter tido sentido. Tem companheiro, gente. Eu sei de companheiro. Até isso é legal, porque ajuda a manter as federativas, as livrarias. Não pode haver uma feira do livro espírita que sai de lá com pilha. Sai com pilha de livro. Vê uma livraria, compra, com as novidades, compra. Aí põe na prateleira, bonita, tá lá, aí fica. Compra o livro e não lê. Falamos desses. Aí vem na sequência, mesmo dentro dessas, quanto a que não leem
e entre os que o leem, quantos os que não compreendem. Abriu acaso, ó. Fulano tinha que ler isso aqui. Tem gente que em casa chega a deixar estrategicamente a página que abre o acaso em cima da mesa aberta para o outro parente encontrar. Não tem? Ou essa mensagem que eu fui tomar passe, peguei uma mensagenzinha, mas essa aqui é para o meu marido. Aí larga lá. Ele há de encontrar. Você viu, fulano, essa mensagem? É para o outro, né? Ou então chega, você tinha que ter ido no miudinho hoje. E os companheiros de casa que põem o vídeo na maior altura, para o outro escutar do outro quarto. Não, fulano, olha que parte bonita que o Luiz falou. Aí volta, só para o outro ouvir. Porque entende que o conhecimento é para o outro. Não é, gente. Nós estamos aqui para vestir carapuça. E amarrar, senhor, com lacinho, cor de rosa. Isso aqui é pra gente. Nossa, quando nós estamos preparando, né? Eu gosto sempre de falar dos bastidores. Quando o grupo está preparando, os amigos estão preparando, a gente sofre. Porque cada um, tipo festa americana, cada um leva um prato, né? Cada um acha uma página. Um fala, gente, olha essa página aqui. Aí eu falo, não, mas Isaías aí judiou dessa, hein? A gente sofre com a preparação do estudo. Eu passo por tantas reflexões. Quando eu trago uma coisa aqui, eu tenho às vezes uma postura até meio durona, mas é porque eu já sofri com esse estudo. Desde domingo que eu estou sofrendo com ele. Domingo eu já começo a receber as mensagens que os companheiros vão mandando para o tema. Então eu passo segunda, terça, sofrendo com aquilo. Aí chega aqui eu só repasso. Agora é com vocês. Mas esse processo tem que ser sofrido. Não pode nos fazer mal. Só deve nos fazer bem. Mas tem que ser um processo doloroso. Aquela dor boa, a dor do parto. A dor que termina em alegria, em renovação, em vida nova. Essa é a dor boa. Então, tem que ser um processo que dói. Quando não dói, é porque eu acho que aquilo lá não é para mim. É para o outro. É para mim. Continua o Evangelho segundo o Espiritismo. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de peculiar. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Hoje nenhum de nós pode dizer, não chegou até mim. Ainda mais com a internet, né? Poxa, Orador Espírito parece no Fantástico, o Divaldo vai no Fantástico. Então o Espiritismo está nas mídias. Hoje ninguém pode dizer, eu não tive acesso à espiritualidade. E ninguém pode dizer, eu não entendi o que foi dito. Gente, a coisa funciona assim. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, tem toda a lei, está ali. A lei toda. Com uma camada. Aí Jesus veio e tirou essa camada. Tornou mais claro, que estava meio obscuro. Mas ainda com muitas alegorias. Aí veio a codificação kardeciana, tirou a outra camada. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de comentário bíblico. O Evangelho segundo o Espiritismo é o texto de Jesus sendo, esmiuçado, explicado. A espiritualidade é tão bondosa com a gente que aí veio a obra subsidiária, complementar de Chico Xavier, comentando a obra de Kardec.
Então, tudo aquilo que não pudesse ser compreendido na obra kardeciana, por alguma limitação nossa, agora está mais claro. Não tem jeito de ficar mais claro que isso. E ainda vem os companheiros inspirados, né? Os grandes oradores, né? O Haroldo, o Divaldo, né? O Simão Pedro. Ainda vem, pega a obra do Chico Xavier e ainda comenta. Que mais? Sabe? Amassou a batatinha, a carninha, fez a papinha, abre a boca, e um aviãozinho ainda. Quer mais o quê? Então, ninguém pode alegar nem ignorância, nem desconhecimento, nem pouca compreensão. Está muito claro, é muito óbvio. Fala, Euridice. Você conhece uma mensagem do seu Adelino? Ele mesmo conta, quando ele se encarnou, e aí ele se refez, né, depois de um tempo, e aí ele foi conversar, né, com a superior a ele, que ele queria trabalhar, né, então aí ele falou, você vai lá naquela sala, Tem um presente. tem um presente que você vai ver aonde você vai começar a trabalhar. Ele abriu as obras básicas, né? Então, Olha só. A Euridice está contando, o pessoal de casa a gente tem que repetir, né? Benfeitor aqui de Uberaba, o senhor Adelino de Carvalho, quando desencarnou, e ele era um tarefeiro de ponta no movimento espírita de Uberaba. Desencarnou e queria continuar trabalhando. Aí o instrutor espiritual falou, ó, tem um presente para você. Chegou lá, um pacote, quando ele abriu o pacote, as 5 obras básicas. Aquelas que a gente tem medo delas, as mordem, né? 5 obras básicas. A gente não pode pretextar mais ignorância sobre nada. A única coisa que explica a nossa transformação ainda tímida, sabe? Morosa, lenta, é 2 coisas. E as 2 são muito ruins. Preguiça, ou seja, a gente se acomodou nas facilidades que tem. E a gente se acomoda fácil, não precisa nem de ter muita facilidade, pouquinho já acomoda. Se tiver uma televisão em casa, preto e branco, você já acomoda com ela. E segundo, medo. Porque mudança exige sacrifício. E a gente tem medo de se sacrificar. A gente tem medo de se doar, de renunciar. Preguiça e medo. Encerra o Evangelho segundo o Espiritismo. Não falei que ia doer na canela? Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Simples. Qual que é o único cuidado que o espírito tem que ter? Nos conselhos que os espíritos nos dão, se tem alguma coisa ali que me diz respeito, que foi para mim, que tem endereço. Aloysio Elias, esse é para você, ó. E é um tal de movimento espírita virar, né, gritar anátema para todas as agremiações religiosas. O espírita tem um rei na barriga, né? O espírita tem um rei na barriga. Acha que não, se o Brasil é pátria do Evangelho, a salvação é só se você virar espírita. O que é isso? De jeito nenhum. Então a gente lê, o Chico psicografou Paulo Estevão para os espíritas. Para os espíritas aprenderem a conviver em grupo. Porque tem espírita que acha que o Chico psicografou Paulo Estevão para o espírita passar para o católico e falar, olha, o Atos dos Apóstolos está tudo errado. Lê aqui para você entender como é que era. Tem espírita que acha isso. Eu já ouvi espírita falando, se tem livro Boa Nova, de Humberto Campos, para que ler o Evangelho? Se ali está bem explicado.
Ali está bem explicado, Boa Nova, porque os espíritas não conseguem entender o Evangelho. Precisam daquilo. E não está ali para convencer católico nenhum de que era assim, era assado. Protestante nenhum de que era assim, assado. Está ali para o espírita aprender o que é conviver em grupo. O livro espírita é para espírita ler. Se alguém de uma outra agremiação religiosa se interessar, te pedir, você dá um livro espírita. Se pedir. Mas livro espírita é para ser comprado e lido por espírita. Muda a perspectiva completamente, porque, sabe, às vezes a gente monta feira de livro espírita em praça pública. Vou montar em praça pública para quê? Para que o outro que não é espírita vire espírita. Ninguém precisa virar espírita. O espírita é que precisa seguir Jesus. Só. Se está ali, para alguém que não conhece o espiritismo e queira conhecer, está ali, ótimo. Faz na praça pública. Mas tem que tomar cuidado com a intenção. Se for proselitismo, não é legal. Se for para fazer conversão em massa, não é legal. O que está ali, eu tenho que vasculhar o que me diz respeito. Sabe quando chega, sabe, banca de roupa assim, sabe? Já viu aquelas bancas assim? Você vai lá e fica achando alguma coisa que te sirva. Não é assim? Mulher adora, né? Minha mãe pega uma arara assim com cabide, com 10 roupas igual. Ela põe as 10 nela mesmo. Não é, mãe? Até achar uma. Opa, essa cantou. Essa é para mim. A gente pega o livro espírita assim. Não é vasculhando o livro espírita o que vai servir para o outro. A gente vai. Opa, essa aqui é para mim. Como uma luva. Tanto é que no livro Caminho Espírita, olha o título do livro, Caminho Espírita, tem uma lição, a lição 50, que se chama Espiritismo e Nós. Não é Espiritismo e os outros. E o Emmanuel diz, se o doente solicita receita e não aplica o remédio, se o aluno fichado na escola não lhe frequenta as aulas, se o viajante necessita chegar à estação com passagem adquirida e não toma o comboio, se o lavrador inicia a plantação e larga o trabalho à conta do vento, não culpe o médico, não acuse o professor, não reprove a condução, nem malsine a terra. Eu e a Ju, a gente outro dia fomos no médico. Aí o médico falou um negócio muito bacana. Ele tinha pedido uns exames e sugerido para mim e para a Ju uma dieta. Aí a gente seguiu a dieta mais ou menos, não seguiu completamente. Ele virou para a gente e falou assim, olha, só a consulta não adianta não. Só a consulta não adianta não. Tem que vir no médico, consultar e depois fazer o que o médico pediu. Como é que nós aplicamos isso no nosso contexto aqui? Só vir no miudinho não adianta não. Só fazer o miudinho não adianta não. Tem que depois sair daqui e fazer o que foi falado. Parece uma coisa meio piegas assim, né? Lugar comum, mas é o óbvio que a gente negligencia. Nós estamos aqui para quê? Assim também o Espiritismo junto de nós. Quando lhe conhecemos os sagrados objetivos sob a direção de Jesus, os sagrados objetivos. Qual é o objetivo do Espiritismo? Crescer? Então quer dizer que se ao invés de 130 casas espíritas de Uberaba tiver 530, o Espiritismo atingiu seu objetivo? Quer dizer que um vídeo do Haroldo, se ao invés de 100 mil visualizações tiver 100 milhões, o Espiritismo atingiu seu objetivo? Qual que é o objetivo do Espiritismo?
renovar as criaturas que o conheçam, que com ele entrem em contato. Não é renovar o mundo inteiro. Porque o catolicismo também vai renovar muitas criaturas, o protestantismo também vai renovar muitas criaturas, o budismo vai renovar outras tantas. Tem muita gente que vai se renovar sem nunca ter sido espírita. Não é? Como tem muita gente que já se renovou antes de Kardec encarnar. Não precisava do espiritismo. Agora, o objetivo específico do espiritismo é quem entrar em contato com ele se renovar. Se eu não me renovo, eu estou frustrando essa expectativa. Em mim ele não funcionou. Essa é a questão. Se nos reconhecemos necessitados de melhoria, se aspiramos à luz, se temos sede de paz, se queremos felicidade e não nos dispomos a usá-lo em nós, por instrumento da própria renovação, não nos queixemos senão de nós mesmos. Ai. É a frase que a gente mais diz. Os espíritos me abandonaram. Onde é que está o Bezerra de Menezes que me esqueceu? Meu amigo, se depois de tanto investimento espiritual em você, porque, gente, as tarefas espíritas, todas das quais nós nos beneficiamos, tem investimento ali. Investimento de encarnado, investimento de desencarnado. Tem suor para aquilo acontecer. Se não funcionou em mim, a culpa é de quem? Foi mal ensinado, foi mal explicado, será? Paulo Estevão foi mal escrito. O Gladstone e o Tim, essa música Aurora, não foi mal feita. Foi? Se eu cantei Aurora 10 anos da minha vida e ainda não sei me alegrar com o amanhecer do dia, eu não entendi a Aurora. Se eu cantei Aurora 10 anos da minha vida e ainda acho que a terra é só escuridão, não entendi a música. Então o problema não é o compositor. O problema é da minha surdez psíquica. É isso. Livro Trilha de Luz. Lição: muito se pedirá. Não nos esqueçamos de que conhecimento superior traduz responsabilidade. Muito se pedirá amanhã do que hoje recebes. E a gente tem recebido muito, hein? Muito. As federativas todas, os trabalhos de difusão doutrinária, eu tive em Recife, agora, recentemente. Que trabalho bonito dos NEPs, dos Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho, na região do Nordeste. Que coisa linda, maravilhosa. Passamos um dia inteiro, gente, estudando as curas de Jesus, só cura de Jesus. Cada representante de um NEP diferente, da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco, teve 25 minutos, cada um falou de uma cura diferente. Saí de lá farto. Falei, poxa vida, quanto investimento espiritual aqui. Esses meninos estudaram horas para falar 25 minutos. Investimento material para fazer o encontro acontecer. Investimento espiritual, da espiritualidade para proteger o ambiente, manter o ambiente num clima agradável. Aí você pega essa tarefa, uma tarefa para 130 pessoas, você pega essa tarefa e multiplica isso por todas as iniciativas só do movimento espírita, no Brasil inteiro. Cada região empreendendo em nome de Jesus. Aí você pega isso e multiplica pelo movimento católico, pelo movimento protestante, pelo movimento umbandista. Multiplica isso. É luz demais. É luz demais. Então por que eu ainda tropeço nas coisas? Por que eu ainda caio?
Não falta luz, eu estou de olho fechado. É isso. Recolherás o alimento da substância que te recebe carinho e sorverás a água pura da fonte que te merece cuidado. Não jornadeis na terra, indiferente ou distraído, como se atravessasse um campo inútil. Não se confia a enxada ao lavrador para a exaltação da ferrugem, nem se entrega a máquina ao operário a fim de que se louve a preguiça. Então aí você tem um equipamento de radiologia que serve para você conhecer a intimidade, a profundidade da estrutura esquelética, por exemplo. Você conhecer por dentro, antes de operar, antes de realizar a cirurgia. Já pensou se o médico falasse, não, eu vou operar porque eu já sei mais ou menos onde está o tumor, e não quisesse, Cris, fazer o uso da radiologia? Você fala, não precisa não. Que desastre. O livro espírita é um aparelho de radiologia. Quando a gente lê um livro espírita, a gente está se conhecendo melhor por dentro para saber onde fazer o corte, da onde arrancar o tumor, onde colar o osso quebrado, fraturado. Então, se eu pego esse aparelho, o livro espírita, e não tiro a chapa, não uso ele para conhecer o local onde deve ser feita a incisão, para que serve? Então, para que o Chico reencarnou? Sofreu o que sofreu. O livro espírita é um aparelho de radiologia. É para fazer raio-x. E se o cristão recolhe os dons do alto, o livro espírita, por exemplo, clareando-se-lhe o discernimento, como não esperar dele a contribuição de amor na sublimação da vida que o cerca? Recebemos as possibilidades do Senhor para doá-las ao mundo em seu nome. Puxa vida. O que a gente recebe para compartilhar. E evangelho não se compartilha com falatório só, não. Já falamos isso há uns 50 miudinhos atrás, vamos repetir. A Ilha adora isso, ela sempre enfatiza isso também. Francisco de Assis dizia, né? Evangelizemos. E se preciso for, usemos palavra. Vamos evangelizar nossos lares. Se precisar, a gente usa a palavra. Mas não é a forma principal de evangelizar, não. Encerramos com o último pentardo. Mais esclarecimento e mais fé significam para nós mais amplas obrigações. Somos Corazim e Betsaida dos dias de hoje. Não adianta a gente ficar amaldiçoando as famílias, os ambientes sociais, os países ou as regiões que permanecem perdidos, não. Porque se estão perdidos é porque desconhecem. Talvez, quando conhecerem, se transformem mais rapidamente do que o tempo que eu estou levando para me transformar, conhecendo tanto, sabendo tanto. A palavra, sabe qual que é? Para a gente ir embora com ela na cabeça? Agilidade. Vamos, sabe? Deitar o cabelo sempre nas canelas. Avançar com agilidade, mais agilidade. Jesus nos abençoe, gente. A pessoa cai, tropeça na pedra que ela mais criticou nos outros. O que ela mais julgou, mais apontou nos outros é o que um dia ela cai.